Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vamos chegando aí no chat, dando bom dia, para acalmar esse coraçãozinho chuvoso da professora, esse dia absolutamente paulistano, não é mesmo? Meu Deus, deve ter sido difícil para vocês levantarem. Para mim, eu acordei mais cedo, então não estava tão chuvosinho, não. Como vocês estão? Vamos dizendo bom dia. Separa o cafezinho, a água. Como é que foi esse fim de semana? De estudo? Foi de estudo? Muito bom. Foi de estudo também por aqui? Rolou uma estudadinha? E no chat? Conta aqui para a professora. Bom dia, meu povo. Separa o cafezinho, a água. Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né? Muito que bom. Enquanto vocês vão chegando aí, vou dar alguns avisos, tá? Na verdade, não são nem avisos, é um comentário sobre a aula passada. Na aula passada, a gente viu a nossa primeira técnica de integração, né? Que foi a integração por substituição. Quando a gente vê integração por substituição, se vocês se recordam, a técnica vem da regra da cadeia, certo? Ela parte de uma função composta. Lembram disso? Uma função f externa, tinha que ter uma primitiva f grande, e aí eu encontrava uma função, a integral para a função produto, né? Sendo que uma delas tem uma primitiva, e a outra eu tenho ali envolvendo o gelinho. Eu vou deduzir aqui junto com vocês. Para a técnica de hoje, ela vai vir da derivação do produto de duas funções. Tá bom? Vamos lá comigo no quadro 1, para a gente deduzir junto. Acho que tem ainda algumas pessoas chegando, então eu vou fazendo devagarzinho, tá? Lá da regra da substituição, né? Da regra da substituição, ou da mudança de variável, tanto faz. Como é que eu tinha? Eu tinha f de x vezes g' de x d de x, onde a f grande é uma primitiva para a função f pequeno, né? Integrar essa função é equivalente a pegar a minha primitiva, avaliar na função g de x, mais a sua constante arbitrária, tá? Isso aqui era a regra geral. Como é que a gente fazia na prática? Na prática, a gente chamava essa belezinha aqui de u. Opa. Isso, né? Não, é a f avaliada na g, f avaliada na g. Perdão. F avaliada na g de x. Ok. Eu chamava essa pequenininha aqui dentro de u. Se eu chamo ela de u, eu derivo dos dois lados em relação a x, certo? Vou fazer aqui devagarzinho, mas depois a gente vai fazer mais acelerado, tá? Se eu derivo os dois lados em relação a x, do lado de cá eu obtenho d de u dx, certo? O que é a derivada de u em relação a x? Derivada de u em relação a x, né? E do lado de lá, o que é a derivada em relação a x de g de x? G' de x. E aí eu comentei com vocês que aqui não é um quociente, tem uma propriedade esse diferencial, mas a gente vai usar essa propriedade, que é do d de x poder ir para lá, né? Então, como é que fica esse camarada aqui? Se isso aqui é u, isso aqui que sobra é d de u. Então, isso daqui, na verdade, é o f avaliado em 1, certo? Lembram-se disso? Lembram-se disso? Para a gente deduzir isso daqui, a gente partiu
de derivar essa primitiva aqui, né? A gente derivou esse camarada aqui e mostrou que isso daí é verdadeiro, ok? Foi disso. Então, a gente partiu de uma regra da cadeia. Concordam comigo? A gente partiu de uma regra da cadeia. Se a gente partir da regra do produto, é a integral que a gente vai ter hoje, a regrinha que a gente vai ter hoje. Mas aqui eu fiz alguns comentários. Eu falei, olha, lá você pode ter o produto de duas funções, em que uma é a derivada da outra, certo? E uma delas eu tenho uma composta. Concordam comigo? Então, a gente integrou raiz vezes um polinômio, raiz de um polinômio vezes outro polinômio, certo? Coisas desse estilo. Ou então, alguma que era uma composta mesmo, né? E elevado a 2x, essas bonitinhas. Agora, a nossa questão vai ser integrar funções produto, mas que elas tenham naturezas diferentes. Entende natureza diferente? Por exemplo, eu vou integrar o produto entre um polinômio e exponencial, polinômio e uma trigonométrica, polinômio e a logarítmica, certo? Coisas assim. Essas são as que são mais naturais. Mas do mesmo jeito que a gente tinha aqui algumas outras que não eram tão visíveis assim, essa técnica vai resolver outros problemas também. Como, por exemplo, só a integral da logaritmo, na base E. Tá bom? E aí, então, como a gente fez na aula passada, eu separei alguns exercícios para a gente fazer ao longo dessa aula juntos, tá? Então, vamos lá para o quadro 3. Aqui no quadro 3, então, eu já tenho exemplos desses tipos de funções que eu falei que vai sair com a técnica que eu vou apresentar para vocês. Então, por exemplo, produto de duas funções de naturezas diferentes. Essa daqui vai ser um caso particular dessas que, a princípio, não tem um produto, mas tem um produto, né? Produto. Então, se vocês quiserem dar uma pensadinha aqui, deixa um pouquinho para eles esse quadro 3, enquanto eu vou para o quadro 2 escrever um pouquinho da técnica, tá bom? Pode deixar lá para eles o quadro 3. Vou aqui para o quadro 2. Isso. Essa técnica chama integração por partes. Ok? Então, eu vou partir de duas funções que sejam deriváveis, tá? Então, sejam f e g funções deriváveis. Opa. Pronto. Pela regra do produto, o que é o produto? Qual é a derivada do produto de duas funções? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí o produto tanto faz a ordem, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais, eu vou colocar já a derivada da segunda vezes a primeira. Tanto faz, tá? Essa ordem aí tanto faz. Ok. Um negócio que é importante, que a gente vai demonstrar isso mais para frente, mas a gente já consegue deduzir esse tipo de relação, tá? A demonstração dele fica lá na frente, na parte do teorema fundamental do cálculo, mas a gente já consegue deduzir ela por aqui. Se eu tenho que a integral de uma f, né, se a família de primitivas de uma f pequeno é f grande mais a sua constante arbitrária, o que acontece se eu derivar dos dois lados? Se eu derivar em relação a x dos dois lados, é a mesma coisa que derivar em relação a x, essa função. O que é a derivada da f grande? F', né? Derivada da constante é 0. Mas, se a f grande é uma primitiva da f pequena, isso aqui é a mesma coisa que a f pequeno, não é isso?
De alguma maneira, isso não é operação. Lembra que isso não é operação? Não é uma operação. De alguma instância, a derivada da integral da função na mesma variável é a mesma função. Em alguma instância, tá? Essa demonstração formal, com intervalos, bonitinho, engraçadinho, a gente vai fazer lá no Teorema Fundamental do Cálculo. Mas aqui a gente já entende mais ou menos o que está por trás, certo? A derivada da integral naquela variável é a mesma função. Ok? Tem mais coisas aqui no meio, mas para a gente isso aqui é suficiente. Tá? E aí entra um outro caso. Nessa nossa particularidade de funções, funções contínuas, reais, o diferencial pode entrar aqui dentro. Tá? Isso não é de maneira geral. Isso não é de maneira geral. Quando que a gente vai formalizar isso? Lá no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Tá bom? Lá a gente vai formalizar isso. Mas em alguma instância esse camarada entra aqui dentro. Tá? Isso vai ser importante para a gente nesse momento. Tá bem? Foi clara? Foi clara? Isso tudo só para a gente poder deduzir, tá? Na prática vocês vão só executar. Tá bem? Então, tá bem. Pode pagar aqui embaixo? Só para vocês se acordarem que eu vou usar o fato da integral da derivada de uma função é a mesma função, naquela mesma variável. Tá bom? Pode pagar? Pode. Então, vem comigo. E aí, então, o que eu vou fazer? Agora eu vou integrar nessa mesma variável dos dois lados, tá? Então, o que é a integral da derivada do produto em dx? É igual a integral da derivada da f, g de x dx, mais a integral da g', melhor até ser o contrário mesmo, né? Da f de x, g' de x, d de x. Ok? Se eu aplico a integral de cá, é a integral da soma. A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, eu já evitei a fadiga daqui para cá. Certo? Sim? Então, tá bom. Como eu disse anteriormente, a integral da derivada é a própria função, não é isso? Integral da derivada é a própria função. Então, aqui sobra f de x vezes g de x, que é igual a integral da f' de x vezes g de x dx, mais a integral da f de x, g' de x, d de x. Ok? Sim? Sim? Aqui que a gente pode trocar as duas, né? G, F'. Tá bom. E aí, eu vou reescrever essa integral, tá? Como é que eu vou reescrever essa integral? Vou jogar ela de um lado, isso daqui é igual a isso menos isso, concordam comigo? Essa integral aqui é igual a isso menos isso, ok? Então, a integral de f de x, g' de x, d de x é igual a função produto f por g, menos essa daqui, né? G de x, f' de x, d de x. Ok? Aqui já não cabe mais, mas o que a gente vai resolver é essa integral. Então, essa integral, ela vem da regra do produto. Quando e de que maneira que essa regrinha ela é válida? Quando a f e a g são funções de naturezas distintas. Tá? Então, eu vou ter uma exponencial com um polinômio, essas situações.
Isso aqui está zero prático, né? Concordam comigo que isso aqui está zero prático? Vamos ver de maneira prática como é que a gente vai executar isso, tá? E uma coisa que eu disse lá na primeira aula com vocês de técnica de integração. As técnicas de integração vêm para facilitar a sua vida. Se estiver dificultando, aquela não é a melhor substituição, aquela não é a melhor técnica, ou aquela não é a melhor opção, tá? Que sentido facilitar a vida? A ideia é que vocês sempre recaiam em funções imediatas, em integrais imediatas, ou em alguma dessas integrais que a gente já fez em sala de aula. Tá bem? A ideia é sempre recair em algo que vocês já saibam fazer. Tá joia? Esse espírito tem que estar em vocês, tá? Então, vou vir de cá. Vou aproveitar aquela integral lá, e aí a gente vai ver qual que é a estratégia para resolver. Lá do quadro 2, se vocês quiserem mostrando enquanto eu vou reescrevendo aqui, o produto da função f pela g' de x, d de x, é igual a função produto f pela g, menos a integral da g pela f' de x, d de x. Certinho? Tá todo mundo comigo? Eu só peguei aquela integral lá e joguei ela de cá. Certo? Agora vamos à estratégia, tá? Vamos à estratégia. A estratégia é a seguinte: eu pego essa função f e chamo ela de u. E tudo que sobra, eu chamo de uma outra variável. Como aqui envolve derivada, aqui também vai envolver derivada. A derivada da função v. Tranquilo? Uma função eu chamo de uma variável u, tudo o que sobra eu chamo de dv. Certo? Porque como tudo que sobra envolve derivada, então tem que envolver a derivada da função v. Ok? Certo? Tranquilo até aqui? Então eu vou escrever aqui. E aí vocês vão fazer sempre assim enquanto vocês forem fazer a resolução. Embaixo da integral vocês fazem tudo isso que eu vou fazer, tá? Para me indicar qual que é a integral que você está fazendo. Mais para frente você pode ter várias integrações por partes junto. Para você não se perder, para você não se desorganizar, faz sempre embaixo, tá bom? Então vamos lá. Eu chamei de u a função f e chamei de dv todo o resto. G' de x, d de x. Ok? Beleza? Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo? Ok. Do lado de cá, se eu tenho a função u, eu vou derivar. Quem é du? Quem é du? É a derivada da função f em relação a x, não é isso? Qual que é a derivada da função f em relação a x? F' de x, d de x, não é isso? Sim? Lembra que eu disse que é para vocês começarem a se habituar? Para facilitar o rolê aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês aqui, para não ficar grande demais. Tá? Então, já estou usando o fato de du dx ser igual a f' de x. Du passa para lá o dx. Tá bem? Então, tá bem. Então, do lado de cá, você deriva. E do lado de cá? Se você tem dv para voltar para v, o que você faz? Integra, né? Então, se você integrar aqui de lado de cá e do lado de cá, você encontra quem é a função v. Não é isso? Não foi isso que eu acabei de comentar? Sim? A integral da função derivada é a própria função. Né? Então, tá bom. Então, quem é a integral de dv em relação a v? É o mesmo que integrar 1 em relação a v. Qual é a derivada na qual me dá 1 em relação a v? Derivada de que função? Brasil, Brasil. Qual é o valor dessa integral? Quem que quando eu derivo me dá 1 em relação a x?
A gente fez com θ na aula passada. Quem que quando eu derivo, deixa eu ver o chat. X, benza a Deus, benza a Deus. Ok. X mais a sua constante. Ok? Então, se eu integrar dv em relação a v, eu obtenho v. E se eu integrar g' de x dx em relação a x, eu obtenho a integral da derivada é a própria função, não é isso? Então, eu encontro g de x. Aqui eu teria que ter mais uma constante arbitrária de integração, não deveria? Mas a gente vai omitir ela e colocar só lá no finzinho, só lá no pacote final, tá? Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo também? O chat está animado. Muito bom. Então, já que eu tenho os negocinhos acontecendo, né? Eu já tenho quem são as minhas variáveis. Então, quem é f de x em relação a u? É o próprio u. Quem é a g de x nessa minha nova variável? G de x na nova variável é v. Quem é g de x na nova variável? V. E quem é f' de x, d de x na nova variável? D de u. Não é isso? Como é que fica em fórmula? Em fórmula isso, para facilitar a vida de vocês. Vou só reescrever isso, fica integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a regrinha que a gente vai usar. Essa é a regrinha, tá? Então, como essência, vocês têm que saber quem é que vai ser a minha função u, né? Eu vou ter um produto lá, quem é que vai ser a minha função u? Para isso, existe um macetinho. Esse macetinho foi demonstrado, por isso que eu posso falar ele em sala de aula, tá? Tem um artiguinho que demonstra ele, mas a gente não vai entrar nessa seara. E o artigo, ele fala o seguinte, qual que é a função que eu vou chamar de u? Porque, a princípio, eu só tenho duas funções, certo? Uma f e uma g. A princípio, eu só tenho duas. Então, poderia fazer por tentativa e erro. Se a integral que te resulta aqui não é uma integral primitiva, então você vai ter que trocar a outra função, né? Chamar a outra de u. Mas esse macetinho vai facilitar a vida de vocês. Qual que é a prioridade de escolha da função u? Prioridade. É o que a gente chama de LIAT. Não sei se vocês já viram isso na vida de vocês. LIAT, L de logarítmica. I de inversa. A de algébrica. A algébrica aqui vocês podem pensar como sendo polinomiais, tá? São polinômios. T de trigonométrica. E E de exponencial. Ok? Isso aqui tem lá nas notas dos professores, lá no finzinho. Depois que eu faço um catatal de exercícios, eu coloco essa regrinha para vocês. Tá bom? LIAT. Podemos ir para a primeira integral? E a gente já começa a ver na prática como é que vai ser isso, tá? Resumão. Vou ter um produto de duas funções de naturezas diferentes, tá? Vou ter um produto de duas funções de natureza diferente. Eu vou ter que chamar uma parte dessa integral de u e todo o resto de dv. São duas mudanças de variável simultânea, tá? Em u eu derivo, em dv eu integro, tá? Por isso que eu já tenho que ter muito naturalmente
todas aquelas integrais, são todas aquelas primitivas ou aquelas integrais imediatas, tá? Para poder usar aqui, apenas usar aqui, tá bom? E aí, então, fica a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Eu estou saindo de uma integral que envolve outra integral, mas essa integral aqui vai sair suave. Bora para a prática para ver? Podemos? Vocês estão caladinhos. Estou um pouco preocupada. Vamos para a prática, e aí eu espero que esse semblante mude. Vamos para a primeira integralzinha lá do nosso quadro 3. Essa aqui é uma clássica, tá? Super clássica. Super clássica. A primeira integral é integral de x vezes e elevado a x d de x. Estou num produto de funções, certo? De naturezas distintas, né? Uma é polinômio, concordam comigo? Uma é um polinômio, sim? Uma é um polinômio e a outra é uma exponencial, certo? Produto de funções de naturezas distintas, eu tenho que achar quem é prioridade para u, não é? Quem que vai ser a prioridade para u? Eu tenho logarítmica? Não. Eu tenho inversa? Não. Eu tenho algébrica? Tenho. Essa aqui é a minha algébrica, né? Então, isso daqui vai ser o u e todo o restante vai ser dv. Tranquilão? Tranquilão? Sim? Então, vamos lá. Então, isso daqui é o u. U é igual a x e todo o resto é dv. Então, dv é elevado a x dx. Sim? Só substituir, né? Agora, vamos ver. Quem é a derivada de u em relação a x? Derivada de u em relação a x é a derivada de x em relação a x. Qual que é a derivada de x em relação a x? 1. Então, é 1 dx. Certo? Certo. Agora, daqui para baixo, eu vou ter que integrar, né? Integral de dv, v. Integral de e elevado a x dx, e elevado a x, né? Mais a sua constante, mas ela não aparece aqui nesse pacote, tá? Então, pela formulinha, já que eu chamei isso aqui de u e todo esse restinho aqui de dv, pela formulinha, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du, não é isso? U vezes v menos a integral de v du. Então, isso aqui é igual produto da função u, que é x, vezes a função, para vocês lembrarem, facilitar, olha, hoje eu estou cheia de macetinhos. Quem é a integral de u dv? Você vai pegar o seguinte, é u vezes v menos a integral de v du. Só cruzar, tá? Então, vai ser u vezes v, que é x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, que é e elevado a x dx. Sim? Então, substituiu u e dv, ok? Como é que você vai lembrar dessa fórmula? Esse vezes esse, menos a integral desse vezes esse. Só para facilitar a vidinha de vocês. Tá? Beleza? Beleza? Agora, eu caí numa integral que eu sei fazer de boa, não sei? Então, eu facilitei minha vida de verdade, não facilitei? Então,
Como é que fica essa integral agora? X vezes e elevado a x, só copia, menos, quem é integral de e elevado a x dx? E elevado a x. Agora sim você coloca sua constante arbitrária de integração. Difícil? Fácil também não é, né? Um pouquinho trabalhoso? Talvez, um pouquinho trabalhoso. E no chat, o que vocês acharam? Difícil, fácil, um pouquinho trabalhoso? Essa foi a nossa primeira, trabalhoso. Não deveria ficar menos. Não, André, lá no final a gente só acrescenta, só bota mais É porque esse mais a constante, essa constante pode ser mais, pode ser menos, tanto faz, tá? O menos ele vai ser absorvido aqui. Esse aqui é só que eu estou juntando a constante daqui com a constante daqui, todo mundo no mesmo pacote, tá? Esse mais a constante, ele só te indica que é uma família de funções, tá bom? Esse a menos de sinal aí, ele vai ser absorvido, tá? Então, é sempre mais a constante, tá bom? Próximo. Podemos ir para o próximo? Então, o primeiro check, né? O professor adora fazer check. Vamos fazer o primeiro check. Vamos para a segunda? A segunda, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou escrevendo aqui. Ln de x, d de x. O pessoal daqui ainda está copiando. Vou dar um avisinho aqui no cantinho, ó. Eu esqueci de falar na aula passada, mas eu cheguei a comentar que eu ia deixar algumas questões que foram de quando eu fiz cálculo 1 na minha avaliação, né, de integral. Lembra? Eu cheguei a comentar isso com vocês. Nas aulas, eu vou sempre deixar uma questão, desafio, que era da minha prova de cálculo 1. Deixa quieto quanto tempo. E aí, eu esqueci de passar para vocês da integral de substituição. E aí eu vou deixar aqui no cantinho para vocês como desafio só, tá bom? Só para vocês entenderem que as integrais podem ser um pouquinho mais trabalhosinhas, tá? Aí fica só como curiosidade mesmo. Podemos ir para a próxima questão? Podemos? Podemos? Então, podemos. Aí, essa primeira questão já é o seguinte, vocês já vão bater o olho nela e falar, professora, mas não tem produto nenhum aqui. Tem não? Tem não? Tem sim, né? Se eu fizer assim, ó. 1 vezes ln de x. Agora tem um produto, não tem não? Ah. E quem é que eu chamo de quê nesse rolê? Qual que é a prioridade de U? A primeira, olha a redundância. A primeira prioridade para U é L, né, do Liat, que é logarítmica. Então, a função 1 aqui nessa integral eu vou chamar de Ln, não é? Ou então, eu vou até jogar esse 1 aqui para cá. Então, isso aqui é U, e tudo que sobra é dv, não é isso? Sim? Então, sim. Então, Ln de x, e tudo que sobra é dv. dv é 1 vezes d de x. Ok? Na parte de cá, eu saio de u e vou para du. Qual que é a diferencial de u em relação a x? É a diferencial de ln de x em relação a x. Qual que é a derivada de ln de x em relação a x? 1 sobre x, né? 1 sobre o argumento. 1 sobre x dx. Sim? Sim? Ótimo, no chat já tinham contado. Então, do lado de cá, se eu tenho dv, eu tenho que achar quem é v, né? Como é que eu acho quem é v? Integro dos dois lados. Quem é integral de dv em relação a v? V. Quem é integral de 1 dx em relação a x? X. Mais a sua constante aqui, mas a gente vai deixar tudo para o pacote final, tá?
E aí, como é que eu saio dessa integral? U vezes V, x ln de x, menos a integral de quem? De V du. De x vezes 1 sobre x dx. Tá ficando mais confortável? Tá ficando mais confortável? Sim? Sim. Ótimo. Então, x ln de x, nada a fazer. Menos. Estou multiplicando e dividindo por x. Isso daqui é 1. Qual é a integral de dx em relação a x? X. Mais o pacote lá de funções, né? Acabou. Acabou. Ah, professora, no gabarito não está assim. Tudo bem, o gabarito pode estar assim. X em evidência, ln de x menos 1. Provavelmente vai estar assim mesmo. Tranquilo? Tá melhorzinho? Tá melhorzinho com o coraçãozinho de 6? Tá? Alright. Vamos para o próximo? Podemos ir para o próximo? Bora. Então, essa daqui, que é a 2, já se foi, né? Se foi. Agora, as coisas já começam a dar uma... Vai sendo variações dessas, tá? Então, vamos para x ln de x dx. Ok? E depois a gente vai para x elevado a 3x dx. Variações, né? Então, vamos para a terceira. Enquanto vocês pensam aí, eu vou apagar o quadro 1. Vou apagar isso aqui, e aí eu escrevo embaixo, Liad. Não há problemas. Vocês estão percebendo que a professora está bem organizadinha para escrever essas integrais, né? Por favor, sejam organizadinhos também, tá bom? Tá? Então, tá bom. Porque a coisa vai ficar um pouquinho maior mais para frente. E aí, se vocês não tiverem organização, vocês vão se perder no meio das contas, tá? Então, tá bom. Então, bora lá. Quem que eu chamo de quê? Liat, né? Temos logarítmica? Temos. Então, o meu U é o ln. E todo o resto vai ser o dv, né? E todo o resto vai ser o dv. Ok? Tem? Tá. Então, só para separar. U vai ser o ln de x e todo o resto é o dv. Quem é o resto? X dx. Ok? De u para du eu derivo. O que é du? É a derivada de ln de x em relação a x, que é 1 sobre x dx. De dv para v, eu integro dos dois lados. Quem é integral de dv em relação a v? V. Quem é integral de x em relação a x? X ao quadrado sobre 2, não é um polinômio? Integral de polinômio, eu aumento o grau do de cima e divido por esse novo expoente. Então, x ao quadrado sobre 2. Ok? Tá bem? Mais a constante integral constante arbitrária de integração, mas ela vai lá para o pacote final. Tá bom. Então, vamos substituir? Vamos embora. Então, integral de u dv é u vezes v, fica x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x,
menos a integral de v du. X ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Vocês percebem que a gente substitui absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo, tá? Então, na verdade, é como se eu estivesse olhando essa integral aqui de uma outra maneira. Qual que é a outra maneira? Essa maneira, né? Eu só estou olhando ela de outra maneira, tá? E aí sim, eu saí dessa daqui que eu não sabia nem errar e caí nessa daqui que é um polinômio. Polinômio é suave, né? Polinômio a gente sabe integrar. Bom, aqui eu tenho multiplicando e dividindo por x, um dele vai embora. O meio dá para sair fora da integral, então eu fico, na verdade, integrando x dx, né? Vou reescrever ali. X ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, menos a integral... Opa, o meio já veio para fora, né? O meio já veio para fora. Sobrou x dx. Sim? Bom, qual que é a integral de x dx? Não ouvi. X ao quadrado sobre 2. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quer deixar mais bonitinho, quer colocar em evidência, pode ficar à vontade. Mas aqui eu vou só arrumar esse produtinho aí, tá? Às vezes isso aqui estava num quociente inteirão. Isso é o de menos, isso é firula. Mas assim já está certo, né? Tá joia? Tá legal? E no chat, tá legal também? Tá rolando? Conta para a professora. Sim, tá rolando. Massa. Mais difícil ou mais fácil que substituição? Não sei opinar. Vai dar uma de Glória Pires. Prefiro não opinar. Mais difícil. Tá. Mas isso é só questão de ir se acostumando, tá? Essa daqui, então, já foi também. Ok? Vamos para x elevado a 3x? Talvez... Não, antes de ir para 4 e para 5... Não precisa pôr o log em módulo. Log. Não. Aqui não tem problema não, tá? É quando você olha para a integral que você precisa pôr em módulo. Aqui você não precisa não. Por quê? Porque eu só substituí, né? Eu só substituí. O log não precisa estar em módulo, não. Log não precisa estar em módulo, não. Que eu só substituí. Tá bom? Alright. Então, antes de ir para produto com potências de exponencial, com potências de logarítmico, vamos para algumas trigonométricas, tá? E aí depois a gente volta para essas. Pode ser? Então a gente vai lá para a questão 6, tá? Pula a 4 e a 5, vamos para a 6. E aí depois a gente volta na 4 e na 5, fazendo a 9 também. Enfim, vamos para as trigonométricas aqui. Então vamos para a questão 6. Por que isso? Porque eu acho que fazer todas as categorias de integração mais simples pode facilitar para vocês o entendimento. Vamos lá? Integral de x vezes cosseno de x d de x. Ok? Quem que eu chamo de u? Tem um produto de funções de naturezas distintas. Quem eu chamo de u? Liat. Logarítmico eu tenho? Não. Inverso eu tenho? Não.
Algébrica eu tenho? Tenho, né? Tenho. Algébrica eu tenho. Então, eu chamo essa daqui de U e todo o resto de dv. Então, o U é x e o dv é todo o resto. Cosseno de x, d de x. Sim? Sim? Então, sim. De U para du eu derivo. Quem é a derivada em relação a U? De U em relação a x, du. Quem é a derivada de x em relação a x? 1 dx. Sim? Ok. De cá, para eu achar o v, eu integro dos dois lados, né? Qual é a integral de dv em relação a v? V. Qual é a integral de cosseno de x dx? Menos seno ou seno? Menos seno ou seno? Integral de cosseno. Qual é a função que, quando eu derivo, me dá cosseno? Seno, né? Seno de x. Oxi. Mais sua constante arbitrária de integração aí, mas a gente vai deixar ela lá para o outro pacote. Então, essa integral aqui, nessa substituição, ela fica u vezes v, olha setinho, o cruzadinho, u vezes v, que é x seno de x, menos a integral de v du, que é a integral de seno de x, d de x. Caímos numa muito mais fácil, né? Eu saí de uma que eu não sabia nem errar e caí numa muito mais fácil. Certo? Certo. Qual a integral de seno? Menos cosseno, certo? Com esse menos aqui vai dar um mais, não é? Então, isso aqui fica x vezes seno de x menos a integral de seno de x dx menos cosseno de x. Mais sua constante arbitrária preferida. Se menos com menos me dá mais, fica x seno de x mais cosseno de x mais sua constante arbitrária preferida. Quer saber se está certo? Derive e veja se volta lá dentro. Quer derivar para ver se está certo? Pode dar um trabalhinho porque tem uma soma aí, né? Mas a gente consegue arrumar. Tá tranquilo para vocês aí também? No chat? Qual foi o grau de dificuldade dessa? O que é isso, Clay? De boa. Desafio. Uhum. Não vou corrigir isso aí assim, não. Depois eu posso até fazer o desafio. Então, bora lá. Quer derivar para ver se volta? X vezes... Vamos fazer isso aqui no quadro 2. Deixa aqui quietinho. Fazer no quadro 2 aqui embaixo mesmo. Depois eu termino de apagar. Eu quero derivar x seno de x mais cosseno x e ver se volta lá dentro, né? Derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada do cosseno, menos seno. Esse mais vai com esse menos, sobra só x cosseno, que era exatamente o que a gente integrou. Tá bom? Fiz a derivada rápida mesmo de propósito, tá? Tá bom? Então tá bom. Alright. Bora para a próxima? A gente fez de x cosseno. Fica de tarefinha para fazer a do x seno, tá? Vai ser a mesma estratégia. Claramente vai dar um resultado diferente, mas vai ser a mesma estratégia. Você fez de x cosseno, faz de x seno, tá bom? Tá?
Se depois a gente sobrar um pouquinho mais de tempo, eu faço ela também, não tem problema não. Vamos para uma variação de x cosseno? Vamos para x ao quadrado cosseno? Vamos para x ao quadrado cosseno. Quer que já faz de x seno? Vocês querem que já faz de x seno? Para ver se fixa melhor? Não? Fala. X faz? Então faz. Então vamos fazer de x seno. Ok. Quem que eu chamo de u? Logaritmo eu tenho? Não, vou fazer aqui no cantinho, Liade. Logaritmo eu tenho? Não. Inversa eu tenho? Não. Algébrica eu tenho, né? Então, a algébrica é meu u e todo o resto é dv. Então, u é igual a x e dv é seno x dx. Derivada de u em relação a x, derivada de u em relação a x. Ok? Quem é v é integral de dv. Quem é integral do seno? Menos cosseno. Mas a constante ali, vai todo mundo para o mesmo pacote lá no final. Então, como é que eu reescrevo essa integral? U vezes v, o cruzadinho. Então, fica menos x cosseno x, menos a integral de v du, menos cosseno vezes dx. Ok? Se menos com menos vira mais, menos x vezes cosseno x. Bom, qual é a integral de cosseno? Qual é a integral de cosseno? Qual é a integral de cosseno? Seno. Se menos com menos aqui fica mais, então isso aqui fica mais seno x, mais sua constante arbitrária de integração. Difícil? Tá ficando melhorzinho? Tá ficando melhorzinho? No chat, também tá ficando melhorzinho? Melhorou. Ótimo. Essa era a intenção. Então, tá bom. Quer se certificar que tá certo? Só derivar, né? Derivada do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda, né? Esse menos aqui, vai embora que esse aqui deu exatamente. Ok. Então tá. Então esse asterisco aqui também já foi. Vamos para x ao quadrado cosseno? E se a gente faz x ao quadrado cosseno, vocês também fazem de x ao quadrado seno, né? Ok. Então, vamos para x ao quadrado cosseno. Só para evitar a fadiga. Vocês estão tão caladinhos, meu Deus do céu. Cosseno de x, essa daqui é a questão 7. Bora? Partiu? Partiu. Quem eu chamo de u? Temos logarítmica? Não. Temos inversa? Não. Temos algébrica? Temos. Então, meu u é algébrica. E tudo que sobra é dv. Então, u é igual a x ao quadrado.
E dv é todo o resto. Ok? Derivada de u em relação a x, d de u, derivada de x ao quadrado, 2x dx. Lembra que a professora falou que era muito importante que as derivadas estivessem bem na pontinha da língua? Tá. Quem é v em relação a x? É integrar de um lado e do outro. Quem é integral de dv? V. Quem é integral do cosseno? Seno, não menos. Só o seno. Mais a sua constante preferida, mas essa constante preferida vai todo mundo para o pacote final. Tá? Então, tá bom. Então, como é que eu reescrevo essa integral? Integral de u dv é u vezes v, x ao quadrado seno de x, menos a integral de v du. 2x seno x dx. Olha só, apareceu o x seno que a gente acabou de fazer e eu acabei de apagar e eu fui boba, eu podia ter só aproveitado, né? Mas tudo bem, aí eu mostro para vocês um rolezinho legal. Massa. Vamos só botar esse 2 aqui em evidência, aqui em cima, só para deixar ela mais limpinha. Vamos fazer ela de novo? Não tem problema não. E aí eu vou fazer um troço que vocês vão fazer na prova, tá? Lembra que eu disse que às vezes no meio de uma por partes ia cair numa outra por partes? Caiu, né? Aí o que vocês vão fazer? Chama ela de uma coisa, tipo um A, chama ela de um certo A e resolve ela embaixo. Resolve ela em outro canto. Vou resolver ela aqui, depois eu pego o resultado e jogo lá. Tá bem? Lembra que eu disse que é importante a organização? Então, tá bom. Então, como é que eu integro x seno x dx, que a gente acabou de fazer? Liat, qual é a prioridade? A algébrica é u, né? O restante tudo é dv. Então, u é x, dv é todo o resto, que é seno de x dx. Derivada de u em relação a x é du dx. Quem é v em relação a x, integra dos dois lados. Isso aqui me dá v, que é igual a quem é integral do seno de x dx, menos cosseno de x. Joga aqui em cima, essa integral eu consigo reescrevê-la como sendo u vezes v, menos x cosseno x, menos a integral de v du, menos cosseno x dx. Certo? Isso aqui me dá menos x cosseno x, um pontinho aqui de vezes. A integral do cosseno, seno. Então, esse menos com menos dá mais seno de x, mais alguma constante. Essa daqui eu resolvi separado, né? Então, como eu resolvi ela separado, coloca alguma constante aqui, porque você está resolvendo ela separado. Mas eu vou subir lá só o meu resultadinho, eu não preciso da constante, porque a constante vai no pacote final, né? Então, tá bom. Então, eu resolvi essa, eu venho aqui e substituo. Então, isso aqui é igual x ao quadrado seno de x, menos 2 vezes, quem é o A? Acabei de resolver ela de cá. Menos x cosseno x mais seno de x. E aí eu coloco minha constante só lá no finalzão. Quer deixar mais bonitinho, quer colocar alguma coisa em evidência, dar uma ajustada, fica à vontade. Mas se quiser deixar só assim, tá ótimo também. Tá bom? Tá ótimo.
Talvez no gabarito não esteja assim, mas não tem problema, né? Por exemplo, no gabarito pode estar assim, menos 2 seno x, aqui mais 2x cosseno x mais c, sei lá. Tranquilo? Ficou um pouquinho mais trabalhoso? Certamente, né? Ficou um pouquinho mais trabalhoso. Sim? A senhora é uma ótima professora, já estou até... Mais um. Vamos para mais um. E aí, de exercício, fica para vocês fazerem o quê? X² seno, né? Que provavelmente lá no rolê vai aparecer um 2x cosseno. Na mão? Tá. Então, essa daqui a gente já checou. Vamos fazer essa da secante, que ela é muito importante, da secante ao cubo. Vamos fazer essa. Depois dessa, a gente vai para as variações de exponencial, exponencial com produto e potência, e de logaritmo com produto e potência. Pode ser? Vamos fazer essa daqui, que eu acho que vale a pena a gente amassar um pouquinho esse barro, tá? Para resolver a integral da secante ao cubo, para resolver a integral da secante ao cubo, eu preciso da integral da secante. Para resolver a integral da secante, eu não falei ela na aula passada, mas a gente faz ela junto agora. Não há problema, tá? Então, antes de resolver a integral da secante ao cubo, a gente vai resolver a integral da secante. E aí, people, na vida de vocês, lembra daquelas tabelinhas? A gente já sabe a integral do seno, do cosseno, melhor fazer devagarzinho, do cosseno, da secante ao quadrado, a gente já sabe, não sabe? Aí a gente vai ver agora a da secante. E a gente sabe também da secante vezes a tangente de x dx. A da tangente a gente já sabe? Não, mas dá para fazer agora também. Podia ter feito na aula passada, mas eu não fiz. A da tangente também dá para fazer ela agora. Então, vamos fazer a integral da secante, depois a gente faz a integral da tangente, só para amarrar todas essas integrais mais imediatas, porque daí, quando isso aparecer na vida de vocês, vocês só usam elas, tá? Só usa elas. Tá, deixa eu acrescentar de cá a da tangente, que ela é importante também. E aí, people, quando vocês tiverem integral de qualquer uma dessas funções trigonométricas, vocês não precisam ficar deduzindo a vida inteira, tá? Só usa porque a gente já fez em sala de aula, tá bom? Seno, cosseno, da secante a gente vai fazer agora, da tangente a gente faz logo em seguida, e aí todas essas depois vocês só usam, tá? Da secante ao quadrado vocês já sabiam, da secante vezes a tangente vocês também já sabiam. Beleza? Beleza? Beleza. Então, bora a primeira da secante, faz a da secante ao cubo, e depois faz da tangente. Então, bora lá. Vou fazer um asteriscozinho. Para integrar a secante de x dx, é uma daquelas integraizinhas que aparece na vida da gente, que a gente vai fazer uma estratégiazinha, tá? Por isso que vocês não vão usar mais isso na vida, vocês vão usar o resultado, tá? Porque para integrar ela, eu faço uma mudança, uma multiplicação algébrica, tá? Eu dou uma
alteradinha nela. O que eu vou fazer com ela? Vou pegar a função secante e multiplicar e dividir por secante de x mais tangente de x. Multiplica e divide. Se eu estou multiplicando e dividindo, eu estou multiplicando por 1. Concordam comigo? Não estou alterando. Concorda comigo? Não estou alterando. Mas o que vai ficar esse quociente? Vai ficar assim. Secante ao quadrado de x mais tangente de x vezes a secante de x sobre tangente de x mais secante de x. Ok? Então, eu não vou integrar essa daqui, eu vou integrar essa daqui. Parece que eu estou dificultando a minha vida? Parece. Mas eu estou facilitando. Vamos lá? Então, isso aqui fica secante ao quadrado de x mais tangente de x vezes a secante de x dx, a tangente mais a secante. Essa estratégia que a gente vai usar aqui é a estratégia da aula passada, que é a substituição, tá bom? A gente vai usar só uma substituição aqui e vai resolver o nosso problema. Vamos ver que resolve o nosso problema? Eu estou num quociente, vou chamar esse camarada aqui de U, aqui embaixo. Vou chamar esse camarada aqui de U. Posso apagar essa igualdade aqui? Posso apagar? Posso? Só lembrando que eu multipliquei em cima e embaixo por secante mais tangente, tá bom? Então, tá bom. Se U é a secante mais a tangente de x, quem é du em relação a x? Derivada da secante. Vamos, Brasil! Derivada da secante. Está testando vocês aí mesmo. Secante vezes tangente. Estava certo. É que eu quero ver se vocês estão sabendo falar mesmo o negócio. Ué. Tangente vezes secante. Ou a secante vezes a tangente. Derivada da tangente. Secante ao quadrado. Dx, né? Lembra de cá eu derivei u em relação a x, aí aparece o dx aqui e passo para lá multiplicando, tá bom? Então, beleza. Olha só para você ver. Quem que está acompanhando o dx? Tem um secante ao quadrado e tem uma tangente vezes uma secante. Olha só para você ver. Então, aquele camarada lá em cima no meu numerador, ele chama du só, né? Perceberam todos? Perceberam todos? Tangente vezes secante mais secante ao quadrado dx é exatamente o que está lá em cima, não é? Então, essa minha integral vai ficar de que jeito? Vai ser integral. Lá em cima tudo chama du. E lá embaixo tudo chama u. Essa aqui é suave, não é? Não é uma daquelas imediatas? Qual que é essa imediata? No chat, qual que é essa imediata? ln do módulo de u. Aqui sim você bota o módulo, tá? ln do módulo de u. Mais sua constante favorita. Eu saí de x, caí em u, tem que voltar para x, né? Quem é u em função de x? ln do módulo da tangente mais a secante de x.
Então, quando vocês virem na vida de vocês integral da secante, ln do módulo da tangente mais secante. Integral da secante, ln do módulo da tangente mais secante. Precisa deduzir se tiver um troço desse na prova, lá no meio do rolê? Não, só usa, tá? Só usa para facilitar a sua vida. A não ser que eu peça para você, integre a secante. Aí você tem que deduzir. Mas eu não sou essa professora não, tá? Não sou essa professora não. Tem interesse nisso não. Tá bom? Próxima. ln do módulo. Ótimo. Então, vamos para a secante ao cubo, que é o nosso item. É o nosso item 8, né? Esse aqui já foi. ln do módulo da tangente mais a secante mais sua constante arbitrária de integração favorita. Secante ao cubo. É o 8. Talvez eu tenha que ir para o quadro de lá. Melhor. Vai ter mais espaço. Uma coisa que a gente poderia começar a fazer, né? Vocês começarem a vir no quadro. Não poderia? Não? Por que não? Massa. Massa. Essa aqui é trabalhosinha, tá? Essa aqui é trabalhosinha. Mas vamos lá. Do mesmo jeito que a gente já está vendo potências de... a integral de funções trigonométricas e potências dessas funções trigonométricas, você consegue generalizar, tá bom? Isso é possível. Aí você pega potências pares, potências ímpares. Então, por exemplo, nessa daqui que a gente já fez junto, de x cosseno e x seno, de x ao quadrado, aí você consegue aumentar potências aqui, tá bom? E aí você tem uma cara de maneira geral para esse tipo de integral. O livro do Leitold, eu tenho certeza que ele faz isso, que é um curso de cálculo com geometria analítica. No finzinho dele tem uma tabela de generalizações de integrais. Uma tabela, tá? Isso para potências pares, potências ímpares, enfim. Todas as integrais possíveis. Vale a pena dar uma olhadinha, assim, para ver alguma vez na vida. Eu acho que é interessante, tá? Então, tá bom. Dito isso, vamos olhar a função secante ao cubo como sendo secante de x vezes secante de x ao quadrado, tá? Ok? E a secante ao quadrado é quem? A Joana perguntou assim, professora, se duas funções forem trigonométricas, faz diferença de quem é u ou dv? Vai fazer diferença, Joana, na seguinte situação, e aqui a gente vai cair nisso. Qual que é mais fácil para você obter integral direto? Ou seja, quem que você vai chamar de dv? Você vai chamar de dv quem você obtém a integral direto, mais facilmente. Tá? Então, nesse sentido, sim, faz diferença na escolha. Quem é que vai facilitar a sua vida? Tem na internet o PDF desse livro? Tem, Clay? Tem, Clay. Então, Ivanildo, tem situações em que não necessariamente você tem funções de naturezas diferentes. Para integração por partes,
Em casos gerais, a natureza das duas funções tem que ser diferentes, mas em algumas outras situações ela te resolve problemas também, como de trigonométricas, tá? Muitas das integrais trigonométricas a gente vai sair por integração por partes, tá bom? De nada. Então, bora lá. Quem é a secante ao quadrado em função da tangente? Vocês se lembram? Quem é secante ao quadrado, Brasil? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quantos? 1. Divide por cosseno dos dois lados. Cosseno ao quadrado. Dividindo por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado me dá tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, 1. 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Lembra que eu disse que a gente vai precisar das relações trigonométricas? Essa daqui a gente vai usar muitãozão. Muitãozão. Então, quem é secante ao quadrado em função de tangente? Tangente ao quadrado mais 1. Certo? Certo? Sim? Vocês estão com ponto de interrogação na cabeça? Eu estou vendo, vocês estão com ponto de interrogação na cabeça. Divide por cosseno ao quadrado. Divide por cosseno ao quadrado. Divide por cosseno ao quadrado. Aqui me dá tangente ao quadrado. Aqui me dá 1. Aqui me dá secante ao quadrado. Tá bom? Então, lá em riba, vou pôr, ao invés de secante ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado. Ok? E aí, então, esse produtinho aqui, eu vou ter a integral da secante, mais a integral da secante vezes a tangente ao quadrado, certo? Certo? Então, certo. Deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é a integral da secante, mais a integral da secante vezes a tangente ao quadrado de x dx. E aí? Uma estratégia que vocês poderiam pensar aqui seria a seguinte: quem é a derivada da... Qual é a função... Qual é a derivada da tangente? A derivada da tangente é a secante ao quadrado, né? Então, substituição não dá para ser. Certo? Concordam comigo? Substituição imediata não daria para ser. Tá? Então, qual que é a estratégia aqui? Chama um de U e o restante de dV. Quem que eu vou chamar de dV? Quem eu integro mais facilmente, né? Certo? Qual que eu integro mais facilmente? Aqui eu estou pensando assim, ó, people. Não sei se melhora para vocês. Quem que eu integro mais facilmente? A integral dessa daqui eu sei de boa, não sei? Então, eu vou chamar isso daqui de dV e isso daqui de U. Concordam comigo? Sim? Vou fazer ela num cantinho, e aí a gente volta aqui embaixo e coloca o resultado. Tá? Vou chamar isso aqui tudo de A. Vou fazer embaixo. E aí eu volto lá e só coloco o resultado. Então, fica a integral. Vou até escrever ela do jeito mais conveniente. Ok? Isso daqui
eu sei integrar de maneira muito facinha. E aí vem o comentário que fizeram no chat, que daí eu reforço aqui, né? Às vezes, em funções trigonométricas, em integrações trigonométricas, você vai cair numa por partes. E aí, como é que você tem prioridade de U? A prioridade, na verdade, não vai ser de U, vai ser a prioridade de dv, né? Qual que é a função na qual você integra de maneira mais rápida? Essa daqui você integra de maneira bem rapidinha, né? E essa daqui, então, vai ser o seu U. Então, bora lá. U é tangente de x e o dv é todo o resto, né? Quem é a derivada de U em relação a x? Não ouvi. Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Quem é V em relação a x? Secante. Porque quem é integral de dv em relação a v? V. Quem é integral de tangente v secante? Secante. Ok? Vem aqui e reescreve essa bonitinha. Então, fica U vezes V, tangente de x vezes a secante de x, menos a integral de v du. Quem é v du? Secante vezes secante ao quadrado, não é isso? Que é secante ao cubo, não é isso? Deixa aqui quietinho. Vamos voltar para lá? Então, voltando para cá. Então, como é que fica essa integral? Fica. A integral da secante a gente já sabe, né? Não precisa. Põe ela já? Não, põe, carrega ela. Vamos carregar. A gente integra tudo no final. Mas, quem é essa integral? Essa integral eu consegui reescrevê-la, né? Da seguinte maneira. Tangente de x vezes a secante de x menos a integral da secante ao cubo de x d de x. Ok? O que está acontecendo? Eu estou chegando que a integral da secante é um troço menos a própria integral da secante. Então, se eu jogar a integral da secante para o lado de lá, vai aparecer um 2, não vai? Concorda comigo? Integral da secante ao cubo mais a integral da secante ao cubo é 2 vezes a integral da secante ao cubo. Concordam comigo? Sim? Então, esse rolê aqui fica como? Jogando esse camarada lá para a banda de lá, eu vou ter 2 da integral da secante ao cubo de x dx é igual a esse troço aqui que sobra, né? Tangente de x vezes a secante de x, mais quem é a integral da secante? ln do módulo da tangente mais a secante de x. Tem esse 2 aqui, ele passa dividindo. Então, a integral da secante ao cubo de x dx é igual a 1 sobre 2 da tangente vezes a secante, mais 1 sobre 2 do ln do módulo da tangente mais a secante. Está faltando alguma coisa? Tá, né? Minha constante arbitrária de integração favorita. Sim? Essa é mais dificinha. Essa é mais dificinha. Tá. Essa é mais dificinha. Lembrando que essa estratégia de integração por partes, na verdade, é uma maneira de reolhar uma integral, né? Uma integral que é, de certa maneira, eu consigo vê-la como sendo um produto de funções, menos uma outra integral na qual eu sei integrar.
né? Então, é uma maneira de rever essa integral. Então, é isso, né? Eu posso olhar a integral da tangente ao quadrado vezes a secante como sendo essa integral, né? E aí, então, no meio das contas, esse secante ao cubo aqui faz sentido. Podemos ir para a próxima? Do mesmo jeito que a gente fez, a gente sabe a integral da secante, sabe a integral de secante ao quadrado, agora sabe a integral de secante ao cubo. A gente consegue generalizar essas potências, tá bom? Deixa isso para vocês depois. Então, essa daqui já foi, a 8 já foi também. Minha mãezinha da glória. Vamos fazer a da tangente? E aí, as outras, a gente dá um jeito depois de fazer. Vamos fazer a da tangente, se der, a gente faz essa, que essa daqui sai simples também. Fazer a da tangente, que ela é importante. Ela é rapidinha. Como que eu posso olhar a tangente? Quem é a função tangente? Seno sobre cosseno? Se eu chamo de U o cosseno, quem é du dx? Menos o seno. Substituindo lá, seno de x dx eu tenho aqui em cima. Então, isso aqui é menos du, né? E o cosseno eu tenho aqui embaixo, que é o U. Qual que é a integral de 1 sobre U du? ln do módulo de U, mais sua constante preferida. Quem é 1 em relação a x? Cosseno. Menos ln do módulo do cosseno de x, mais sua constante arbitrária favorita. Então, essa daqui é mais uma integral na qual vocês podem usar o resultado dela, tá bom? Que a gente já deduziu ela junto. Tá? Agora lascou. Não, mas a da integral de secante ao cubo é mais dificinha mesmo, tá? Então, essa daqui a gente checou. Qual? Essa. Ok. Vamos fazer essa daqui, que a gente vai ter uma substituição e uma por partes dela, tá? Essa aqui é bem legalzinha. Essa daqui depois também, eu acho que vocês já saberiam fazer, né? Liat, prioridade é para quem? Para algébrica, né? Então, aqui vai ser U e todo o restante vai ser dv. Aqui, prioridade é para quem? ln, né? Isso aqui vai ser U e todo o restante vai ser dv. Vamos fazer a 9? Vamos fazer a 9. Aqui. 9 é integral de e elevado à raiz de x dx. É até bom terminar a aula com essa, que agora vocês já vão ver duas estratégias juntas, tá? Aqui eu tenho uma composta, não tenho? Não tenho? E a composta a gente usa qual? Substituição, né? Então, eu chamo o que de quem? Na composta, eu chamo de U a função interna, não é? Qual que é a função interna aqui? Vocês lembram como é que integra essa?
Você lembra como integra essa? Você lembra como integra essa? Quem eu chamo de U? Raiz de x. Então, o meu U vai ser a raiz de x. Quem é du dx? Qual é a derivada da raiz de x em relação a x? Um sobre isso. 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Quem não se lembra, dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Menos meio. Ok? Tá faltando alguma coisa aqui? Dx. Alright. E agora? Vamos substituir lá e ver o que a gente obtém, tá? Então, vamos lá. Bom, eu consigo reescrever que isso aqui é a raiz de x, não é? Isso daqui é a mesma coisa que se tivesse aqui embaixo a raiz de x, não é isso? Quando eu for substituir lá, eu só tenho que mandar o dx, não é? Porque eu não tenho mais nada aqui. Então, eu só tenho que mandar o dx. Então, eu tenho que ajustar isso aqui em função de u, certo? Joga esse camarada para a banda de cá. Eu vou ter aqui 2. Quem é raiz de x em função de u? U, né? 2u du. 2 raiz de x du é igual a dx, né? Mas quem é raiz de x em função de u? Porque de cá eu tenho que ter só coisas em u, e de lá eu só posso ter coisas em relação a x, né? Quem é raiz de x em relação a u? 2u du igual a dx. Sim? Só uma manipulaçãozinha algébrica aí. Tá? Então, ok. Então, como é que fica essa integral agora? Fica a integral. Quem é e elevado a x? É o mesmo que e elevado a u. Quem é dx em relação a du? 2u du, né? Não é isso? Esse 2 não influi nem contribui. Vai para fora. Fica a integral de u elevado a u du. Essa daqui não foi exatamente a primeira integral que fizemos em aula? Não é? Primeira integralzinha que fizemos em aula? Então, para resolver essa integral, eu precisei fazer uma substituição, e dessa substituição eu caí numa integração por partes. A vida vai ficar um pouquinho mais difícil. Tá? Um pouquinho mais difícil. Vamos finalizar ela? Vamos. Liat, qual é a prioridade? Vamos fazer ela de novo, não tem problema. Liat, qual que é a prioridade? Opa, eu tenho u e u. Então, eu vou chamar de outra coisa. Vou chamar de u barra. U barra, u barra, u barra, u barra, u barra. U barra, u barra, u barra. Ok? Ok. Poderia ser A, B, C, D, qualquer outra coisa, mas é só para aqui ficar no U vezes V, DU, DV. Tá. Então, vamos lá. Quem é U? É a algébrica, né? Quem é a algébrica? O U vai ser igual a U barra. E o DV vai ser quem? Todo o resto, né? E elevado a U barra, DU barra. Quem é a derivada de U em relação ao barra? Derivada de U em relação ao barra. Quem é V em relação ao barra? É a integral
Integra dos dois lados. Quem é integral de e elevado ao barra deu barra. E elevado ao barra. Mais sua constante arbitrária, deixa ela quietinha lá no final. Então, como é que fica? U vezes V. O 2 está lá de fora. U vezes V. O barra e o barra. Menos a integral de V de U. E U barra. D de U barra. Isso aqui é igual a 2 vezes U barra E de U barra. Menos, quem é integral de E elevado ao barra de U barra? E elevado ao barra. Menos 2 E elevado ao barra. Mais a sua constante favorita. Estou em U barra, mas eu saí de X, tem que voltar para X. Então, isso aqui é 2 raiz de X elevado a raiz de X menos 2 elevado a raiz de X mais C. Com isso, a gente finaliza. Pega esse quadro 3 aqui, dá um print nele, dá uma cópia nele e leva para os monitores os exercícios 4 e 5 que a gente não conseguiu fazer em sala de aula, tá? É importante ter esses tipos de técnica. Leva para eles. Não sei se a gente consegue em aula. Caso a gente consiga, massa. Mas caso contrário, leva para os monitores para fazer junto. Ou então tenta fazer em casa. Tá? E aí, se depois tiver dificuldade, a gente faz em aula. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar a aula. As demandas que estudem, tá bom? Estudem. Vocês precisam exercitar bastante. Próxima aula já é novo conteúdo. Minimamente o que eu conseguir voltar, eu vou voltar com vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!